Fala, pai. Tudo certo? Cara, talvez quando você descobriu que seria pai, talvez você, assim como eu, tenha ficado com medo, com receio. E hoje eu vou falar um pouco mais sobre o contexto da história de quando eu descobri que seria pai. Ali em 2023, eu e minha esposa, a gente estava morando junto mais ou menos 2 anos. E a gente tinha acabado de se mudar para a casa que a gente mora hoje. Vim dar uma volta, aproveitar que parou de chover e testar gravar em público, que é um pouco diferente. Então a gente tinha acabado de se mudar. A gente se mudou em julho de 2023. E no comecinho de setembro veio a notícia da gravidez. E essa história eu já contei, mas outra coisa que eu lembrei ontem é que, cara, minha mãe, ela tinha um procedimento pra fazer no coração. Ela tem arritmia, ela precisava fazer esse procedimento. E eu lembro de ficar bastante apreensivo com a situação, de querer contar pra minha mãe, um pouco com receio de como ela ia reagir a tudo isso. E a gente acabou esperando voltar. A gente acabou esperando ela voltar de São Paulo para contar para ela. E foi um mês e pouco sem ela ter essa notícia. Olha o lago aqui. Choveu a noite inteira, aí abriu um sol, aí choveu, agora tá sol de novo. E eu queria contar um pouco por que eu tive receio de contar pra minha mãe, né? Cara, desde os meus 13 anos, a minha médica, ela me falou que quando eu tivesse um filho, que eu teria que ter muito cuidado para ter filho, porque meu filho poderia ter a doença que eu tive, leopato. E eu tive retinoblastoma, que é um câncer no olho. Eu nasci com essa doença, primeira mutação. E beleza, né? Fiquei com essa informação com 13 anos e segui minha vida. Ali por volta dos 17 tive minha primeira namorada, tal, aquela coisa de moleque, primeiro amor. Mas depois que eu conheci a Letícia, mais ou menos um pouco mais de 6 anos, que eu vi que ela era a mulher certa, que a gente começou a fazer planos, a gente discutiu essa questão de ter filho ou não. Mas eu sempre quis ser pai, só que eu tinha muito medo, eu não queria que meu filho passasse pelo que eu tive que passar. Só que depois a gente vê que, na verdade, quem tá no controle é Deus. E tudo é uma ilusão. A gente tenta controlar as coisas que acontecem na nossa vida, mas Deus é quem tá no comando. E eu evitei de falar pra minha mãe, porque eu sabia que ela ia se preocupar muito. Porque, afinal, a criança sofre com tratamento, mas ela não lembra tanto, né?
quem teve que passar pelas coisas mais difíceis foi a minha mãe, que foi comigo pros tratamentos, que teve comigo toda a sessão de quimioterapia, depois nos acompanhamentos. Depois que eu virei pai, eu entendi um pouco sobre... Eu entendi um pouco porquê da forma que meus pais se relacionam comigo, né? Quando a gente é só filho, a gente imagina que os pais e os adultos são quase como outros seres, mas são pessoas, assim como eu, assim como você. E eles também muitas vezes não fazem ideia do que estão fazendo, estão descobrindo enquanto fazem. E quem está tendo que passar pelas coisas que minha mãe passou é a Letícia, minha mulher. E você vê o sacrifício que é. Graças a Deus o tratamento da minha filha. Ah, não contei. Mas a nossa filha nasceu com a mesma doença que eu. Ela tem retinoblastoma também. E hoje ela está em fase de acompanhamento. Graças a Deus já foi o tratamento. Minha esposa e ela já estão em casa com a gente. Mas pulei um pouco essa parte. Mas eu evitei de contar pra minha mãe, principalmente por conta disso. Pode pular da C pra D. Por conta do receio do que ela ia achar. Talvez ela brigar comigo. E cara, hoje minha mãe adora a Bia, a primeira neta dela. É uma alegria na vida da gente. Então minha mensagem pra você, pai de primeira viagem, talvez você tenha descoberto há pouco tempo. Cara, e foi uma coisa que eu pensei logo que eu descobri. Meu, eu tô com a mulher certa. Eu amo ela. Isso é o começo da nossa família. E Deus não dá nenhuma cruz que a gente não vai conseguir carregar. Então, se você tá num momento de tribulação, tá num momento difícil, talvez seu relacionamento não tivesse 100% quando você descobriu, cara, confia, pede pra Deus, silencia o teu coração. Uma coisa que me ajudou também a fazer isso foi rezar o terço. E não tenha medo. Deus vai prover. Pede pra Ele, Ele vai prover. Olha que dia lindo que Ele trouxe. Depois da chuva veio o sol. Depois de um dia vem outro dia. Hoje minha filha já está com 1 ano e 5 meses. Eu nem consigo mais imaginar a minha vida sem ela. É uma bênção gigantesca. Ela é um raio de sol por onde ela passa. Essa era a mensagem que eu queria trazer hoje, contar um pouco dessa história. E espero que tenha sido útil para você. Se você gostou, dá um joinha aqui nesse vídeo, se inscreve no canal. É isso, tamo junto, pai.